Esta história não começa com um evento estranho, nem com uma reviravolta chocante. Ela começa com a coisa mais comum e poderosa que existe: a rotina. Todos os dias, em um lugar que poderia ser qualquer lugar, as pessoas faziam a mesma coisa, exatamente do mesmo jeito, sem pensar, sem questionar. Era assim que tinham aprendido. Era assim que os pais ensinaram aos filhos. Os instrutores repetiram nos treinamentos e os manuais confirmaram em letras de forma. Ninguém nunca duvidou. Não porque a verdade fosse um segredo bem guardado, mas porque o erro era comum demais para ser notado. Imaginem só, uma pequena falha, um detalhe mínimo, inserido lá no começo de tudo. Talvez tenha sido um erro de digitação, uma interpretação equivocada, ou simplesmente um engano de alguém com pressa. Mas esse pequeno erro foi copiado. Depois, foi ensinado. E então, foi repetido milhares, talvez milhões de vezes. O tempo foi passando, e com ele, a memória da origem se perdeu. Anos se transformaram em décadas. Gerações nasceram e morreram, acreditando que aquele era o único jeito certo de fazer as coisas. O detalhe errado continuava ali, o tempo todo, bem na frente de todo mundo, visível, mas invisível, repetido, mas nunca questionado, aceito, mas fundamentalmente incorreto. Era como uma nota desafinada em uma sinfonia que todos se acostumaram a ouvir. Ninguém mais percebia a dissonância, porque a própria dissonância havia se tornado a melodia padrão. O hábito é uma força poderosa. Ele nos dá conforto, segurança, a sensação de que estamos no caminho certo. Mas ele também pode nos cegar. Então, um dia, muito tempo depois, alguém parou. Não foi um ato de rebeldia, nem uma busca por fama. Foi simplesmente um momento de dúvida genuína. Essa pessoa, talvez um novato, talvez alguém com um olhar mais fresco, observou o processo com atenção e sentiu que algo não se encaixava. A lógica parecia falhar em algum ponto. Era uma sensação sutil, um pequeno incômodo na mente que dizia: isso não faz sentido. Enquanto todos seguiam o fluxo, essa pessoa decidiu remar contra a corrente do costume. A jornada para descobrir a verdade não foi fácil. Imagine ter que desafiar algo que é considerado uma verdade absoluta por todos ao seu redor. Os colegas provavelmente disseram: sempre foi feito assim. Por que mudar agora? Os superiores talvez tenham visto a dúvida como uma perda de tempo, mas a semente da curiosidade já havia sido plantada. E essa pessoa começou a cavar, começou a procurar os registros originais, os documentos antigos, as primeiras instruções de todas. Foi uma busca em arquivos empoeirados, em manuais esquecidos, talvez até em conversas com os mais velhos, que mal se lembravam de como tudo começou. E foi aí, no meio de papéis amarelados pelo tempo, que a descoberta foi feita. E ela foi, no mínimo, desconfortável. O procedimento estava errado. Não um pouco errado, mas errado desde o seu princípio. Aquele erro simples, aquele detalhe insignificante, havia se perpetuado por décadas, moldando a forma como gerações inteiras pensavam e agiam. A revelação foi chocante, mas o que veio a seguir foi ainda mais perturbador. O problema não era apenas o erro técnico em si. Afinal, erros acontecem. O verdadeiro problema foi o silêncio coletivo que permitiu que ele sobrevivesse por tanto tempo. Ninguém revisou. Ninguém voltou à fonte para conferir. Ninguém ousou perguntar por quê, porque quando algo é repetido por tempo suficiente, ele deixa de parecer um erro. Ele se transforma em regra. Ele vira tradição. A familiaridade cria uma falsa sensação de correção. Quando a correção finalmente foi implementada, o impacto foi enorme. Processos inteiros precisaram ser reescritos. Pessoas tiveram que desaprender décadas de hábitos para reaprender o jeito certo. Houve resistência,
confusão. Foi um processo doloroso, como corrigir a fundação de um prédio já construído. Mas no final, o jeito certo prevaleceu. A eficiência melhorou, os resultados foram otimizados. O erro foi corrigido. Mas uma pergunta ficou pairando no ar. Uma pergunta que ecoa muito além dessa história específica. Quantas outras coisas nós, hoje, em nossas vidas, em nosso trabalho, em nossa sociedade, continuamos a fazer do jeito errado simplesmente porque sempre foi assim? Quantas verdades aceitamos sem nunca investigar a sua origem? Quantos hábitos seguimos cegamente, sem nunca parar para pensar se eles ainda fazem sentido? Essa história não é sobre um erro técnico perdido no passado. Ela é um espelho. Ela fala sobre o perigo de desligar nosso pensamento crítico. Ela fala sobre a armadilha do conformismo e o poder silencioso da rotina. Ela nos lembra que a frase mais perigosa que existe talvez seja porque sempre fizemos dessa maneira. O maior risco não é cometer um erro. O maior risco é nunca questionar o que nos parece normal. É aceitar o mundo como ele nos é apresentado, sem nunca puxar o fio da curiosidade para ver o que acontece. A verdadeira lição aqui é um convite para olharmos ao nosso redor, para as nossas próprias rotinas, e perguntarmos com coragem: por que fazemos as coisas do jeito que fazemos? E será que não existe um jeito melhor? Pense nisso. Talvez a próxima grande descoberta não venha de um laboratório sofisticado, mas de alguém que teve a ousadia de questionar um hábito antigo. Talvez essa pessoa seja você. Obrigado por assistir e por embarcar nesta reflexão conosco. Se essa história fez você pensar, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais mistérios e histórias que desafiam nossa percepção da realidade. Até a próxima!